Tudo Tudo bem? Boa bom, noite. João? Boa noite. Tudo bom? Tudo Tudo bem? Me jóia? ouve bem? Tudo bem, João. Uma honra tê-lo aqui. Vamos Obrigado. testar o áudio para ver se está tudo ok, tudo jóia, pessoal aí. Tudo João, vou pedir que bem? você Boa se noite. apresente. Me ouvem Está bem? presente? Eu acho que sim. Olá, Está presente para o pessoal para testar o áudio, tá? olá, eu Não sei sou se eu João estou Paulo no Zoom. Borges. Olá, eu tô na água, Gi. Eu estou no Zinho. Eu sou João Paulo Borges, trabalho com comunicação há 12 anos, comunicação política principalmente, mas já trabalhei em comunicação institucional e empresarial. E faz 4 anos que me dedico à comunicação pelo WhatsApp, a estudos de cases pelo WhatsApp, como se dá a comunicação pelo WhatsApp, e nos últimos 3 anos a implementação de canais pelo WhatsApp. Tenho focado nisso e por convite da GI, estou aqui para falar com todos os estrategistas que estão nessa noite conosco sobre esse tema, que é um tema muito importante para quem vai disputar a eleição ou vai assessorar alguém em 2020, que está logo ali. João, não pense que vai ser fácil hoje, porque eu preparei uma bela de uma sabatina aí para você Eu vi, e eu quero ver, hein? eu vi em Quero 20 ver. minutos tudo isso, é? Além de mim, tem o pessoal aí que vai fazer pergunta. Então já vamos começar logo de cara, aí Tá com bom, algumas perguntas que a gente não perder tempo, porque aqui a gente não é enrolado, aqui o papo é reto, viu? tá ótimo, Vamos vamos lá, João. nessa. Vamos lá. João, primeira pergunta aí. Por onde é que eu devo começar quando eu penso em comunicação política de WhatsApp? Pensei em WhatsApp para pré-campanha ou se eu sou um parlamentar, por onde é que eu devo começar, João? O primeiro ponto, Gi, é pensar no planejamento. Assim como toda rede social, o WhatsApp, embora alguns digam que não é rede social, eu trato como uma rede social, que tem linguagem própria, tem uma especificidades próprias. Eu acho que o planejamento é o primeiro ponto a se pensar. Qual o seu público-alvo, no caso específico dos políticos, o que o seu eleitor gostaria de receber no WhatsApp? Pensar por isso. O que você tem de conteúdo no seu dia a dia, na sua atuação, se você já está em mandato ou se você pretende disputar um mandato em 2020, pensar nisso. O que você pode gerar de conteúdo que o seu eleitor, o cidadão que você quer, com quem você quer se comunicar, gostaria de receber. Então, fazer um planejamento bem feito é o primeiro passo. E quando eu digo planejamento, é pensar desde a linguagem, o horário que você vai enviar as mensagens, uma base de contatos. Eu acho que depois, é paralelo à questão do planejamento, tem a base de contatos, que é com quem você A gente vai vai falando iniciar essa disso. comunicação, né? Uhum. Mas assim, então eu tenho que definir uma linguagem, né? Que nem, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo porque eu não vou usar de cliente meu, mas eu tenho ali a minha lista de transmissão e o pessoal que recebe é uma linguagem um pouco mais descolada, eu utilizo mais assim o jeito que eu sou mesmo. Então é Isso. pensar exatamente isso. Por exemplo, né, se eu sou da bancada da Bíblia, então eu tenho que eu tenho que transformar a minha linguagem, né? Se eu sou da bancada, Justamente. né, da bancada do boi, né? A gente sabe das três bancadas. Então eu tenho É que pensar na adaptar a minha linguagem. linguagem ao meu eleitor, digamos assim, é isso? A linguagem e o conteúdo pensado para o seu eleitor, para quem você tem como eleitor-alvo, como público-alvo. Então, isso Uhum. que é uma premissa importante que deve constar já no planejamento para quem vai operar, para o político ter ciência disso, e para quem vai operar o canal de WhatsApp, né? Que assim como as outras redes, E Facebook e Instagram, tem uma equipe ou uma eu-equipe por trás que deve estar ciente do do que interno. deve fazer, né? Certo. Então, assim, esse planejamento é onde? É no papel? É no computador? Eu compartilho com Papel. alguém? Eu guardo só para mim? O que eu faço com esse Não, um papel planejamento? e compartilhado com quem deve ter conhecimento, no caso de um gabinete, com a equipe de gabinete, para também ajudar a pensar o conteúdo, porque no dia a dia do mandato tem muitas informações, desde a agenda um projeto de lei que foi apresentado. Então, tudo esse planejamento tem que constar o tipo de conteúdo, qual o horário principal que você vai enviar, que o seu público-alvo gostaria de receber, porque depende, por exemplo, a bancada, tu falou, bancada do boi,
é o público-alvo que desde as 6 da manhã está na ativa, que é a agricultura, 6, 7 da manhã. Eu posso mandar às 8. Posso mandar às 8. Então, Certo. Então, assim... então isso tudo tem que ser pensado em detalhes, assim. É muito semelhante, olha, chuva de coraçõezinhos. Mandem chuva de coraçõezinhos. Oh, que bom! João, então assim como no Instagram a gente precisa definir uma persona, né, um avatar, uma persona, a gente também precisa imaginar quem é a pessoa que vai receber a sua mensagem do outro lado da tela. É mais ou menos isso? Justamente. E pensar que esse outro lado da tela tu acaba invadindo um pouco a privacidade da pessoa. Ou as outras redes, a pessoa vai lá quando quer. No WhatsApp você acaba, como tu tem tido a experiência na tua lista de transmissão, tu invade um pouquinho o momento delas. Então é importante pensar nisso, que até o horário, isso impacta no horário que tu vai enviar, né? Eu mando no horário do almoço. É um bom horário. É um bom horário. João, vamos seguir, João, que aqui as coisas é rápida, viu? Sabatina. Fala pra mim, que tipo de precauções eu devo ter quando eu falo em WhatsApp, João? Como parlamentar. Primeira precaução, fechado o planejamento, aprovado o planejamento. Claro, nesse planejamento vai constar o número de telefone que você vai utilizar e um celular específico, porque uma grande precaução, e é um erro que muitos cometem, principalmente assessor de órgão público, é fazer esse canal oficial do seu celular. Essa é uma preocupação. Não pode. Tem que ter um número específico que depois eu possa deixar para o gabinete, é isso? Isso, porque assim, né, Gi, a gente, como consultor e profissional da área de comunicação, o nosso trabalho passa. O que a gente fez de bom fica e vai... que vontade! Tá friozinho, tá bom, hein? Tá bom, aqui em Curitiba tá frio, tá bem frio. Então, muito assim, bom. Preciso ter um número, ok? A gente vai falar de tipo de conta. João, eu preciso ter verificação de 2 fatores, João? Importante, imprescindível hoje em dia, porque... sobre a verificação de conta, eu utilizo em todos os clientes, nas consultorias que eu presto. Serve para os 2 tipos de conta, João? Para business e para conta normal? O recomendável, um canal oficial, é utilizar o business, né? Porque ele já é próprio para esse tipo de comunicação, que é uma comunicação oficial, embora ele seja... Que maldade! Isso não estava combinado. É que ele perguntou em português, eu falei, é chileno. Eu vou começar a falar dos vinhos. Tá aí. A curiosidade, eu sou sommelier, então fiz curso de sommelier, então gosto um pouco de vinho. Vou falar um pouco na próxima. É 1001, né? 1001. Mas vamos voltar para a João. Não foge aí, João, não foge aí. Então, assim, verificação de 2 fatores é importante. Ter um número próprio, específico, né? Eu comprei um chipzinho, aqueles baratinhos, para destinar só para a minha comunicação. Então, eu não posso usar o meu. Eu tenho que usar um... Não, tem que ser específico para isso, para ter em mente que E até porque, dependendo do tipo, no caso específico do político, não vai atender o dia todo. Então, vai até na configuração do WhatsApp Business, utilizando o WhatsApp Business, tu consegue ter ali o horário que você atende, tem as mensagens de saudação. Até uma pergunta que tu tinha feito. Eu já estou entrando na próxima pergunta, que é utilizar o WhatsApp normal ou Business. Então, o recomendável é o Business pelas várias os incrementos que ele tem, que é propriamente para esse tipo de uso, né? Certo. Então, eu posso optar pelo business. Mas tem algum problema, tipo, eu não me adapto muito ao business e eu quero também usar, eu sou um pré-candidato ainda e tal. Eu posso usar o meu normal? Não, problema não tem. Até uma das coisas que eu percebo em alguns clientes do business, ele tem, não sei se acontece contigo, se algum cliente reclamou, ele às vezes trava muito. Eu não sei se ele tá em melhoria. Isso é um ponto que o WhatsApp normal pouco acontece. Então, digamos que é uma vantagem do WhatsApp normal, embora o WhatsApp preparou o business para isso. Falando em vantagem, qual é a vantagem do business para o normal?
Ele tem mais as vantagens, eu percebo mais as vantagens de configuração mesmo, que tu pode colocar o site, tu pode colocar a localização do teu escritório, tu pode colocar uma descrição daquele canal. Por exemplo, tem clientes que coloca esse canal não aceita ligações, não participa de grupos, cada um vai... Então, tu pode deixar claro qual é o objetivo do teu canal né? ali. É uma conta comercial, ele acaba informando isso também. Ele tem, em questões de métrica, se esperava mais do business. Ele tem algumas coisas ali, como mensagens enviadas, mas para gente que trabalha muito com dados e tal, ele não é tão... Ele não nos acrescenta tanto. Na lata aí, na lata. O que eu escolheria hoje se eu fosse pré-candidato aí a 2020? Eu fico com o meu normal e monto minha base no normal ou eu faço business? Pré-candidato, organiza primeiro a tua lista de transmissão, organiza teus contatos e vai alimentando do normal. Porque agora... Isso, vai do alimentando do normal. Sou deputada. Não, já tem um caráter mais oficial, já aí vai para o business. Aí eu recomendo que vá para o business porque já tem um caráter mais oficial. O pré-candidato está iniciando a comunicação com o público. Então vamos seguir. Seguindo, então respondido aí essa pergunta, vamos para a próxima. Eu vi um estudo que foi feito que as pessoas elas publicam mais status de WhatsApp do que stories. Então eu quero saber, vale a pena investir no status do WhatsApp? Muito. O status do WhatsApp. Stories do WhatsApp, né? Isso. O status do WhatsApp, a percepção que eu tenho e o que eu tenho lido sobre ele tem crescido muito a visualização e é um público diferente das outras redes, porque é um público que tem o seu contato salvo e ele gera uma curiosidade, porque tipo, é como o story do Instagram, ele gera uma curiosidade, faz com que a pessoa clique e ele permite vídeos de 30 segundos, tá? Tipo, tu pode publicar o vídeo de 30 segundos ali. Tem crescido muito, tanto que já se fala em 2020 que vai permitir anúncio pelo status do WhatsApp. Que o Mark, o dono de tudo isso, já se fala. A Bruna perguntou qual foi o estudo. Bruna, procura o pessoal da Gorilla Brand. Lá eles têm um estudo bem certinho e eles podem mostrar para você, tá? Legal. Gorilla Brand, tá bom? Vamos passar para o próximo aí, então. Então, eu devo investir no status do WhatsApp. Assim como eu faço stories, eu posso trabalhar com o status, né? Eu costumo dizer, Gi, que a questão das redes sociais e o WhatsApp, desde que eu me dedico à comunicação pelo WhatsApp, eu faço alguns experimentos. E a utilização do status, tanto em ordem pessoal, como alguns clientes, tem dado muito certo o experimento de postar 2, 3 stories. No caso de um político que tem uma agenda bastante doida, tu vai sentir as visualizações aumentando cada vez mais. Sim, eu tenho estratégia, inclusive, para alguns clientes meus, eu tenho estratégias de status de WhatsApp, que é diferente do status do Stories, que é diferente do status do Facebook. E o público, eu imagino que tu perceba que o público é bem diferente das outras redes, né? É um público... Sim, mais segmentado ainda, né? Ele é ultra segmentado, né? João, qual que é a diferença entre grupo e lista de transmissão? Essa é a pergunta mais ouvida e é uma das perguntas mais importantes na hora de definir no planejamento da sua estratégia de comunicação pelo WhatsApp, porque a maioria das pessoas, se a gente for ver, o WhatsApp está nas nossas vidas há 10 anos, e a maioria das pessoas acaba incorrendo no erro de criar grupos, porque é mais fácil. O grupo, se você tem um número de contato das pessoas, tu acaba criando. Eu brinco muito nas palestras que eu tenho feito por aí, que a gente dorme com 5 grupos, acorda com 7, 8, porque e principalmente no universo político, você acha isso muito fácil. Vou criar grupo de... Eu acho que o grupo ele tem que ser utilizado com parcimônia, por exemplo, com o objetivo específico de apoiadores, mobilizadores, que sejam de extrema confiança. Porque o risco do grupo é de colocar alguma pessoa que às vezes gosta de ti, às vezes não, e vai lá e um dia joga entre teus apoiadores algo que seja crítico a você. Isso pode gerar uma... Eu não posso fechar um grupo? Pode, mas eu não sei a tua opinião, mas eu, como usuário, considero antipático e participo de grupo de 2, 3 políticos fechados, é muito antipático. No meu ponto de vista. Só eu falo.
Só eu falo. Então é melhor optar pela lista de transmissão, é isso que você está me dizendo? Isso, a lista de transmissão, ela dá mais trabalho, mas ela tem um impacto muito bom, porque as pessoas recebem a tua mensagem como se fosse individual. Então, isso gera uma conversa. O WhatsApp, ele é importante ele tem que ser uma via de mão dupla. Ele é uma ótima ferramenta para você propagar as informações da tua atuação, das tuas bandeiras, das tuas ideias, mas ele é um canal que permite muito a conversa. E a lista de transmissão permite essa conversa tete a tete. Então, é um diferencial, dá trabalho, porque a lista de transmissão... Eu vou confessar uma coisa, João. Eu quebrei a tela do meu celular. Eu gravei, acho que o penúltimo vídeo que eu gravei sobre acessórios. E aí, assim, eu tirei ele daqui onde ele está fixado e ele caiu e acabou quebrando. E eu fiquei 3 dias sem celular. E quando eu entrei, voltei de novo e abri meu WhatsApp, gente, tinha um grupo que tinha, sem brincadeira nenhuma, tinha 1.056 mensagens. 1.056 mensagens em 3 dias. Tu vai ler isso. Não. Então, o ideal é a lista de transmissão mesmo. Hoje em dia, imagina, eu digo muito nas apresentações também, é difícil tu encontrar pessoas com menos de 5 grupos. O normal é a gente estar no mínimo em uma média de 7 a 10 grupos. Tu tem o grupo do trabalho, grupo da família, né? Ser da família, não posso sair da família. Dos amigos, tudo. Então, tu acaba selecionando o que tu lê dos grupos e lê muito pouco em grupo. A diferença, assim, é crucial, só para resumir a pergunta. O grupo, você manda uma informação como se estivesse atirando uma pedra em um oceano. Poucas pessoas verão, apesar de ter 256 ali. A lista, você propaga a mesma informação para 256 pessoas e a chance de cada uma ler... 256. Então, o número máximo de uma lista é 256. Lotou minha lista, vou fazer uma segunda lista. Vou fazer uma terceira lista e assim vai, é isso? Isso, inclusive, tu pode já no planejamento estabelecer qual a tua segmentação das listas. Porque daí tu pode, na hora de... Posso fazer por região, posso fazer por tema, posso fazer por gênero, posso fazer por idade, é isso aí. Justamente. E isso é muito importante que se faça desde o início, porque depois organizar, depois começou. Então, por isso que é importante. Eu bato muito na tecla. Planejar. Pensar tudo que tu pode fazer pelo WhatsApp. Claro, com uma consultoria muito importante. Tá aí a Gi, estamos aí para isso, para ajudar a ser mais assertivo na comunicação. Sim. Então, sigamos. João, a pergunta de ouro, João, como é que eu posso captar contatos para a minha lista de transmissão? Como é que eu vou captar contatos, João? Essa é uma das perguntas, ela é de ouro, mas ela é uma das mais simples. Depois de tudo planejado, que você tem um número já selecionado, sabe, já pensou como é que vai funcionar o teu canal, é divulgação. E a divulgação, ela se dá nas redes sociais que você já tem, embora a gente saiba que o algoritmo ele limita muito esse alcance, mas você pode promover, pode impulsionar. Você fazendo uma divulgação, um card, divulgando, adicione meu número... Adicione o meu número, receba as informações, vamos pensar a cidade juntos, alguma coisa assim, você divulga. E você pode divulgar isso nas redes sociais, em material offline, em alguns clientes o material de offline funciona muito bem, em palestras, eventos e atos políticos. Eu tenho um cliente que ele fez um cartão, e o cartão dele era uma conversa de WhatsApp chamando para participar da lista de transmissão de WhatsApp. Então, assim, tão legal. Eu vi outros depois, mas assim, vale a pena, né? De repente você fazer um cartão ali chamando para tua... O offline funciona muito bem, o material offline funciona muito bem para divulgar o WhatsApp. Funciona muito bem. Por incrível que pareça, a gente está tratando de comunicação online, mas é onde você, no contato com as pessoas, por exemplo, uma das ações que a gente já utilizou em alguns clientes, colocar no telão de um evento. Adicione meu número, colocar um banner. Então Dá para colocar, por exemplo, na entrada do gabinete ali, uma forma de divulgação também. Todo mundo que vai no gabinete você convida para se cadastrar. João, eu vi uma pergunta aí. Como é que eu me comunico? Em primeira pessoa? Como é que eu me comunico? Primeira, terceira pessoa? E aí? Isso vai estar no planejamento. Qual é o tradicional nas suas redes sociais?
Você costuma postar em primeira pessoa ou a equipe posta e coloca a hashtag equipe? Tipo, Tem que ser meio que linear, né? Tipo, você tem que falar meio que do mesmo jeito em todas as redes sociais. Né? Tipo, é o mesmo político, só que a rede social é diferente e a linguagem tem que ser adaptada. Um dos erros, precauções que deve fazer no WhatsApp é adaptar a linguagem. Tu não pode pegar o que foi no Facebook, o que foi no Instagram e só jogar. Você tem que adaptar, porque é outra linguagem, utiliza muitos emojis, enfim. Sim. É isso. Mas assim, vamos lá. A resposta é essa, João. Se fosse você, hoje, montar sua lista de transmissão, você faria em primeira pessoa ou não? Eu, político? Sim. Vamos fazer, eu faria em primeira pessoa. Faria em primeira pessoa. Também. Porque é o seguinte, a proximidade. Isso, eu daria umas sequestradas ali para eu mesmo responder. Tem um deputado de Santa Catarina, que ele é maravilhoso, eu gosto bastante dele. E assim, quando eu recebi, eu respondi, porque eu sou dessas xeretas que gosto de responder. E ele me respondeu, eu falei, é você mesmo? Ele falou, sim, sou eu. E ele me mandou uma selfie dele mesmo. Eu achei o máximo, que era ele que estava respondendo. Qual é o acabou de ver a lista de transmissão. Não vou contar. Não vou contar. Depois eu falo com ele, na próxima eu falo. Mas enfim, foi o deputado Kennedy. Eu imaginei. Foi o Kennedy. E assim, eu fiquei encantada porque era realmente ele que estava me respondendo. Então eu achei bastante legal. Aqui, tem mais uma... O que mais me chama atenção é que a estratégia do WhatsApp é formada por atitudes super simples que às vezes passam despercebidas. Muito. O WhatsApp, ele tem dia a dia para tudo, Gabi. E a gente, no caso, utiliza tão pouco, que eu falo muito, a gente utiliza muito pouco o potencial que o WhatsApp tem para se comunicar. A gente faz quase tudo pelo WhatsApp hoje em dia. Mas a gente ainda não, principalmente os políticos, ainda não se deram conta do potencial que tem de forma organizada, que não adianta sair criando grupo. Então, é isso. Sim. Grupo não. Então vamos lá. Então, captar contato é eu fazer divulgação mesmo. Boca a boca, olha aqui, eu tenho uma lista de transmissão, pega meu WhatsApp, pega meu WhatsApp, pega meu WhatsApp. Redes sociais, entre os seus contatos, um ponto importante, imagino todo político que se preze ou pretenso deve ter organizado um banco de contatos, um banco de telefones. Então, esse já é um primeiro público-alvo que você vai... E aí crescendo, né, João? Não se preocupar muito com o número, mas com qualidade. Outra coisa que eu acho fundamental é reforçar que as pessoas devem salvar o seu número, porque às vezes a gente monta lista e acha que está abafando, só que se a pessoa não salvou seu número, ela não vai receber a sua mensagem, ela não vai. Inclusive, de tempos em tempos, o que eu tenho feito, João? Eu tenho feito, e assim, vou confessar para vocês, o João foi uma pessoa que me estimulou a fazer a minha lista de transmissão. Porque eu tinha muitas dúvidas, não vou fazer, não vou fazer, João, não, vamos lá, faça e tal, então o João me ajudou muito nessa parte. E aí, de tempo em tempo, eu faço a higienização da lista. Se eu vejo que a foto da pessoa sumiu e ficou lá 2, 3 dias sem a foto da pessoa, eu tiro ela da minha lista. Então, eu acho que fazer a higienização da lista vale a pena, né, João? Vale muito a pena, só que assim, tem que pensar, eu não sei quantos cadastrados tu tem hoje, Gi, só que numa escala maior, de 5, 10 mil contatos, essa higienização fica um pouco mais complicada. Mas é importante observar os detalhes. Por exemplo, tem esse detalhe da foto, tem o detalhe de só um risquinho. Tipo, se você vê que a pessoa tem só um risquinho, é porque ela não salvou o teu número na agenda, possivelmente. Então, isso é um fator que conta, porque, como tu bem observou... Mas vale fazer essa higienização de tempo em tempo? Porque, assim, no Instagram eu oriento que faça, porque isso aumenta o teu alcance. Não, sem dúvida. Mas no WhatsApp vale a pena também? Não, vale a pena o quanto mais Ou dar um oi personalizado para a pessoa, oi, fulano, você tem recebido e tal, vale a pena fazer isso? Vale muito a pena. Tipo, o que você puder fazer para garantir com que a pessoa, primeiro, tenha salvo o teu número de contato, que esse é o primeiro passo de toda a lista de transmissão, e segundo, para de tempos em tempos confirmar se ela está recebendo, isso vai ser o que vai destacar a chegada da tua mensagem. Aqui, teve uma pergunta bem bacana. Vídeo, card, texto para não fazer... a pessoa está falando aqui. Vídeo, card, texto para não fazer o cara gastar com pacotes de internet dele. Aí, conteúdo... Eu vou até Ótima pergunta do João. Que conteúdo que eu envio? O que eu envio? Gi, Bom, é assim,
Tem que ter em mente isso que o João perguntou é muito importante, porque tu tem que ter em mente que a maioria das pessoas tem pacote limitado. As pessoas têm uma banco de dados limitado de internet e elas não baixam tudo. Então, primeiro ponto, o mais tradicional é texto com link, jogando para o teu site ou para as tuas redes sociais, que é a informação pura. Segundo, o card é muito utilizado, inclusive para o status também, tu pode colocar o card no status. Terceiro, vídeo uma vez ou outra, tipo, ou com link, de repente joga um link para o YouTube, se tu tiver um canal interessante de YouTube, joga link para o YouTube. E o áudio, às vezes, o áudio gasta menos. O áudio é menos utilizado, mas se tu tiver uma opinião sobre um projeto, tá rolando um projeto, ó, minha opinião, confira a minha opinião sobre o projeto tal, ou sobre o assunto tal. Então, você pode mandar. O mais tradicional a ser enviado é o texto com links. Esse é o mais tradicional que a gente vê na comunicação pelo WhatsApp. Vale usar de emoji. Eu posso usar emoji? Pode, deve. É a linguagem do WhatsApp. Os stickers, outro dia eu recebi o teu, achei expectativas foram criadas. Eu sou cheia dos stickers, eu gosto. Eu tenho os meus. Assim, vale para fazer uma brincadeirinha ali, de repente o parlamentar fazer um sticker dele, ou você acha um pouco delicado? Tem clientes que eu acompanho, tem cases pelo WhatsApp que as pessoas estão personalizando seus stickers para usar, não tanto com humor, com mais seriedade. Por exemplo, tem alguns stickers que eu acompanho, tem o senador do Rio Grande do Sul, valeu, tchê! Tipo, é um sticker que comunica com o público dele. Então, eu tive um cliente que fez, eu falei, olha, acho bom não usar, porque assim, o meu medo era que o adversário pegasse e começasse a usar para outros fins, né? Então, eu também tenho que cuidar um pouco qual é o tipo de sticker também que você tem que utilizar. Não, tem que ter contexto, né? Exato, e se alguém pegasse para usar para outros meios, né? Então, seguimos aí, então já falamos de que tipo de conteúdo devo enviar e com qual frequência, que foi a pergunta do João e eu já tinha relacionado aqui. Outra coisa, eu sou pré-candidato. Você sabe que o pré-candidato tem uma série de restrições. Como é que eu vou utilizar eu sendo pré-candidato? Porque eu não posso falar de projeto, eu não posso falar eu não posso pedir voto, né? Nada disso. Então, assim, fala para mim, João, como pré-candidato, como é que eu vou utilizar o WhatsApp? Como pré-candidato, se tratando de uma eleição municipal, se fosse candidato, eu utilizaria para falar sobre a cidade. A cidade, propagar informações sobre a cidade é uma forma de você criar conexão, criar relação com o seu possível eleitor em outubro do ano que vem. Então, começa desde já criando informações sobre a cidade, informações de utilidade pública. Obviamente, tu já frisou bem, sem pedir voto, sem dizer que é pré-candidato, mas dizendo, vamos pensar a cidade, promovendo discussões sobre a cidade. Eu acho que esse é um método de você se posicionar sem pedir voto, sem dizer que é pré-candidato, mas criando uma conexão. Porque hoje em dia, eu vejo, eu estive em Brasília recentemente fazendo uma palestra, e lá tem um case, não é político, mas tem um case muito interessante de propagação de informações sobre entretenimento na cidade. E a pessoa criou conexão com milhares de pessoas propagando isso. Então, quando você tem essa pretensão política, você pode divulgar informações que sejam úteis da cidade, sobre diversão, sobre cultura, sobre trânsito, sobre eventos. Você pode criar essa conexão. Aqui em Curitiba tem uma página chamada Curitiba de Graça. Eu poderia, por exemplo, enviar eventos de graça que existem por Curitiba. Eu poderia fazer isso, por exemplo. Isso, por exemplo, a gente lembra que a gente trocou os artigos. Meu artigo que eu publiquei no começo desse ano no Comunique-se chama-se WhatsApp e a carência de informações. Existe muita carência de informações e o WhatsApp hoje é o meio que as pessoas estão mais se informando. Então, você pode utilizar essa estratégia. João, tem outras perguntas aqui, duas semelhantes. Qual a periodicidade? Ou seja, quanto que eu devo enviar? Envio uma mensagem por dia, uma por semana, uma por mês? Qual a média que eu posso enviar para que não fique aquela coisa chata? Primeiro, no planejamento você deve ter em mente isso. Primeiro, eu acho que todos nós que trabalhamos com comunicação, devemos pensar com a cabeça de quem vai receber o nosso conteúdo.
e é isso. Eu gostaria de receber aquele tipo de conteúdo todo dia, não é muito chato. Eu recomendo, assim, uma vez a cada 2 dias, ou 2, 3 vezes por semana, ter um bom senso. A gente sabe que bom senso, às vezes, na política é difícil, porque o parlamentar, o político, ela tem muita informação, tem que divulgar, e daí aproveita o canal e acha que tem que divulgar toda hora. Tem que ter esse cuidado para não ficar chato, para não ficar insuportável, para a pessoa querer te bloquear, e também para tu ir criando uma conexão, por exemplo, tenho alguns cases que eu acompanho que são de notícias. Eu recebo todo dia, em horário X, eu sei que vou receber aquela notícia. O parlamentar tem que criar essa cultura, tem que criar a cultura do dia, do horário, porque a pessoa vai gostar de receber, que é uma informação, que seja uma informação útil. Lista de transmissão, então, não é canal de notícias, né? Não é agência de notícias, é isso que você está me dizendo? Ela tem um intuito de propagar informações, mas não é todo dia, toda hora. Da Globo, né? Não é plantão da Globo. Não. Por exemplo, você pega o fato mais importante da tua agenda, das tuas tarefas, ou, enfim, se tu é pré-candidato, do que tu pretende, escolhe, tipo, um a cada 2 dias, 2, 3... Não, mas não sem encher o saco. Senão as pessoas saem, as pessoas bloqueiam e vai ser um tiro no pé. Certo. João, a gente já está encaminhando para o final aqui. Quero mas saber, já? A gente vai deixar perguntas, daí a gente faz. Assim, eu quero saber se você tem algum exemplo político de WhatsApp para me dar. Político, eu não estou falando de instituição. Depois a gente fala daí, de repente, de uma prefeitura e de um governo, mas eu quero saber de um político. Não, eu acompanho mais de 40 cases de todos os segmentos pelo WhatsApp, e faz parte do meu estudo. Eu vou citar alguns recentes e um com mais tempo. Um dos cases mais recentes que a gente tem, que eu acompanho aqui de Santa Catarina, é o do governador do estado, Carlos Moisés da Silva. Ele lançou um WhatsApp e eu acompanho as pessoas, conheço as pessoas que estão fazendo o canal, e assim, tem sido uma comunicação interessante. Ele optou no planejamento para fazer cross-mídia, então ele traz para as redes dele, ele tem essa política, dá para perceber pelas mensagens. É um case que eu estou acompanhando, parece que foi lançado há 3 meses, eu tenho gostado bastante da dinâmica da comunicação, da forma como ele tem utilizado. Outros cases de político, tem o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que lançou quando era deputado federal, e na campanha de 2018 foi muito importante esse canal. Também tenho relações, trabalhei com ele em Brasília, quando morei em Brasília, e acompanho esse case desde 2016. É um dos primeiros cases de políticos que se tem notícia. E aí tem alguns que eu acompanho, tem a deputada Ana Paula da Silva, conhecida Paulinha, de Bombinhas, que lançou também... A Paulinha é fantástica. Lançou o WhatsApp, tem acompanhado... Amo. Paulinha, que chega essa live até você. Eu sou fã da Paulinha. Eu adoro o Insta da Paulinha. Eu amo. Olha, desde que ela era prefeita, eu acompanho ela. E fantástica, maravilhosa. Ela tem um canal de WhatsApp que a equipe lançou faz, acho, também uns 3 meses. Também um conteúdo muito interessante. Utiliza vídeos, bem interessante. E tem 2 mais que eu anotei aqui, que eu acompanho com mais distância, que é o vereador Matheus Simões, do Novo de Belo Horizonte, utiliza. Então, para tu ver que está em todas as esferas, deputado, senador, governador, vereador, e também tem o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Giuseppe Riesco, que também acompanho, também recebo as informações. Eu não sou cidadão de Minas, eu não sou cidadão do Rio Grande do Sul, mas eu sei o que eles estão fazendo. Porque e tenho parcimônia, assim, com relação ao envio, isso que foi perguntado sobre a quantidade, eles são bem interessantes. Tem vereadores aqui de Florianópolis também que eu acompanho, então tem alguns cases até que tu me passou também do Paraná, tem uns cases interessantes, né? Me falhou o nome dos deputados, mas eu lembro que tu compartilhou comigo. Não posso falar porque cliente! Então estão bem assessorados. Estão bem assessorados. Mas então, eu brilhando ali, esperando ele falar ali, mas enfim, né? Eu perdi o nome aqui, Gi, não esqueci do nome. Oh, meu Deus! Eu acho no governo de Santa Catarina também, eu acho fantástico, acompanho, eu acho muito legal, gosto muito, eu me sinto próxima.
de órgãos públicos tem vários, mas assim, vamos pegar o primeiro órgão público do Brasil a utilizar o WhatsApp foi a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo menos que se tem notícia, foi em 2016, no começo de 2016, e recentemente quem entrou foi o Senado Federal, que também está em terra, o deles está em fase de implantação, mas muito legal também. Então, para tu ver, tá sim, a comunicação deles é ótima. João, para finalizar aí, e aí eu vou abrir para perguntas para o pessoal aí, quem quiser fazer alguma pergunta. Se você pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que pretendem iniciar a lista de transmissão, já que você indicou que fez uma lista de transmissão, qual é o conselho que você dá, João? Além de faça planejamento. Outro não vale, faça planejamento. Não, planejamento eu gosto de frisar porque é o ponto. Mas assim, a dica que eu dou é, primeiro, o que a minha amiga Gisele Metter fala muito, que lista de transmissão é para ontem. Isso é um ponto pacífico. E o segundo, organize seus contatos já. Organize seus contatos que você já tem. Primeiro, comece pelos que tu já tem. Depois pense em captar novos contatos. Se tu organizar, por exemplo, imagino que um político ou pretenso candidato tem que ter no mínimo 300, 500, até 1.000 pessoas. Uma base de contatos organizada. Sem isso, tu não começa. Se tu organizar teus contatos numa planilha para depois sincronizar com o número de telefone, porque tem alguns macetes, que daí a gente entra a parte da consultoria, né? Que a gente pode já agilizar o processo de começo da lista de transmissão. A gente nem falou de boot, né, João? Vale a pena usar robô? Eu tenho muitas dúvidas e até agora não tenho uma opinião, porque os cases que eu acompanho é muito no braço, tem isso, o WhatsApp é no braço, as ferramentas que estão disponíveis no mercado atendem algumas coisas, mas deixam a desejar em outras, e o but, eu tenho, assim, uma premissa de que robôs não se comunicam com humanos, por mais que tentem. Ele chega um momento que, digite 1 se você quer ver o histórico. Ele é muito limitante. Ele acaba não gerando a conversa, que é o grande diferencial do WhatsApp. Certo. Uma coisa que eu faço, né? Agora eu vou deixar uma dica aqui pro pessoal. A cada 15 dias, vocês podem notar que eu publico no feed, no story, chamando para a lista de transmissão. Isso vai aumentando a minha lista de transmissão. Então, assim, também que fique muito claro para você, né, que de tempo em tempo você tem que publicar nas suas redes sociais, tem que chamar o pessoal, tem que pedir, se inscreva na minha lista de transmissão, receba conteúdo e tal. Então, acho que é uma coisa fundamental para se fazer também. Fazer campanha entre os já cadastrados, depois que tu atingir o número de 100, 200, 300, estimula as pessoas a compartilharem o teu contato, fazer uma campanha já no próprio WhatsApp, também, pode fazer. Convidando. Compartilhe, indique, eu posso fazer isso também. Coloca no final da mensagem uma das coisas que o GDF faz muito e dá muito certo. O GDF também é um case de órgão público muito interessante. Maravilhoso, o GDF, o João falou aqui do GDF. A equipe lá é sensacional, tem as Jéssicas, tem o pessoal lá que é show de bola. E eles colocam sempre ao final da mensagem o número do telefone, com a mensagem. Porque se a pessoa compartilhar com alguém, vai receber e vai se interessar. Então, são alguns macetes que você pode pensar na hora de formatar a tua mensagem. João, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí para o pessoal pensar a comunicação pelo WhatsApp de uma maneira diferente e como pode ser muito melhor do que é. Eu acho que assim, João, se eu pudesse resumir, né, essa live em uma frase só, e uma coisa que você me mostrou de um jeito diferente, é que o WhatsApp também é uma rede social, né? Então, eu acho que se você pensar o WhatsApp como uma rede social, né, eu acho que fica mais fácil você produzir conteúdo para essa rede social, uma vez que a gente tem que produzir conteúdos diferentes para redes sociais diferentes. Então, João, muito obrigada pela participação, obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui pra gente. E eu ouvi, Gito, falar que perdeu o jogo do Flamengo na semana passada. Eu não perderia por nada, porque eu também sou rubro-negro. Mas, assim, hoje eu deixei de jogar futebol. Hoje eu deixei de jogar futebol para estar aqui com vocês. Que
Aqui, ó, valeu a pena. Eu garanto para você que valeu a pena. Valeu, Pessoal, valeu muito. muito obrigada. Na semana que vem a gente vai ter o Gilmar Arruda. Gente, Gilmar Arruda é um estrategista fantástico e ele vai falar de estratégias offline aí para a campanha de 2020. Agora deixa eu fazer o meu jabá. Ele é maravilhoso, né? O Gilmar, não, ele está organizando um curso em São Paulo que a gente vai estar, né? No ILP, né? Estaremos no ILP, concurso para dar o curso de Instagram lá. Né? Já antecipo que o pessoal que fizer o curso em São Paulo de Instagram vai ter acesso ao meu curso de Instagram. Né? Então, eu vou disponibilizar gratuitamente o meu curso de Instagram para o pessoal que estiver lá, né? Uma parte dos servidores que estiverem lá, vou disponibilizar. Sim. Mas, enfim, é isso daí. Estão perguntando se eu vou disponibilizar aí os melhores momentos da nossa live aí no meu canal, no YouTube. Pessoal, muito obrigada. Pessoal que está parabenizando aí. João, o mérito é todo seu. Obrigada, pessoal. Todo mundo. E na quinta-feira, às 22 horas, mas antes deixa eu fazer o meu jabá. Minha lista de transmissão, pessoal, eu vou disponibilizar aí amanhã o post. Quem quiser participar da minha lista de transmissão. João, tem sua lista de transmissão, João? Tenho uma lista de transmissão. Quem quiser participar, me manda direct, que eu passo o número. Qual que é o seu Instagram, João? Fala pra mim seu Instagram. JP Borges _. JP Borges _. Então, o pessoal siga o João lá também, acho que vai valer bastante a pena. Então, quinta-feira que vem, às 22 horas, estaremos aqui com mais uma live da EP. João. Parabéns, Gi, parabéns. Obrigadão, hein? Encerrando aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.